difícil, deixar a promiscuidade é difícil, tudo é difícil. Por quê? Porque ele não ama, ele não tem um relacionamento ainda de amor, esse amor não está verdadeiro, não está vivo, não está profundo, então tudo é difícil. Uma vez que ele passar a amar a Deus, se relacionar com o Senhor Jesus Cristo de uma forma íntima, tudo se tornará fácil. É como uma pessoa que se apaixonou, ela se apaixona, ela fica boba. Ela quer fazer tudo que ela possa fazer, até o que não pode, para agradar a pessoa amada. Ela quer fazer qualquer coisa que ela possa fazer, que seja ao alcance dela, para agradar a pessoa amada. Assim é também no relacionamento do primeiro amor. Quando você manifesta o primeiro amor, que é amor mais intenso, mais impactante, o crente fica bobo, parece uma criança. Ele quer fazer de tudo, ele é exagerado. Por quê? Porque ele quer demonstrar o nível do seu amor a Deus. Então a obediência entra nessa dinâmica de relacionamento. Obedecer a Deus é amar a Deus. Se você o ama, você obedece. Você crê nas suas promessas e elas se cumprem sobre você, devido à sua obediência. A promessa de salvação foi a lição 5, e aí nós temos o grande propósito que foi firmado, como diz Apocalipse, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então Deus, através da sua onisciência, e não somente a sua onisciência, mas a sua presciência, sabedor de toda a necessidade humana, diante da situação da queda do pecado, proveu o Salvador. Proveu o Salvador, e o Salvador é Cristo. E a promessa da salvação através de Cristo já foi anunciada desde o Éden. Desde o Éden já foi anunciado pela boca do próprio Pai, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente, certo? E este que veio a nós, que se humanizou, sendo Deus, não deixou de ser Deus, mas deixou a sua glória, se humanizou, tá certo? Entrou no corpo humano feito pelo Espírito Santo no ventre de Maria, tá certo? Livre de pecado, entrou no corpo humano e realizou todo o plano salvífico nele mesmo, vivendo em obediência e morrendo na cruz, não por seu próprio pecado, porque não pecou, mas pelo pecado dos outros. Por isso que é um cordeiro vicário, ou seja, um cordeiro substitutivo, morre pelos outros, morre pelo meu pecado, morre pelo seu pecado. E na cruz ele diz: está consumado. Ali ele consuma o plano salvífico e realiza na nossa vida os 3 aspectos que são enfatizados nessa lição, que é santificação, regeneração. Nós temos aí aspectos da santificação, que é Jesus Cristo imputar a nós a sua santidade. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós somos santificados na pessoa bendita de Cristo Jesus pelo seu sangue, que nos purifica diante de Deus. Deus olha da glória, e mesmo nós sendo falhos ainda, mesmo nós sendo ainda pecadores, defeituosos, Deus olha da glória e vê o sangue, da mesma forma como era feito no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ao Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre a tampa da arca. A tampa da arca tinha 2 querubins com as asas voltadas um para o outro. No meio daquelas asas era um ambiente chamado propiciatório. Naquele propiciatório era aspergido o sangue. O sangue aspergido sobre aquele lugar cobria o pecado de Israel. E assim no Yom Kippur, uma vez por ano, o pecado da nação era perdoado. E Deus permanecia pactuado com o seu povo. A aliança de Deus continuava de pé, devido àquele sacrifício realizado ano por ano. Agora, com Cristo, não é oferecido cordeiro alheio, ele é o próprio cordeiro. Não é oferecido sangue de animal, e sim o seu próprio sangue. O sangue de animal cobria o pecado, o sangue dele apaga o pecado. O sangue de Cristo, Jesus, nos purifica de todo o pecado. E assim o sangue de Cristo, o sangue dos animais que é lançado no propiciatório, agora o sangue de Cristo é apresentado diante do próprio Deus. Por quê? Ele não é só sacerdote nem da tribo de Levi, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E vai não diante do tabernáculo do templo, mas vai diante do trono de Deus. E apresenta não sangue alheio, mas o seu próprio sangue. Ele não cobre o pecado, ele apaga o pecado. E assim nós estamos santificados diante de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. Deus olha do céu e vê o sangue. Às vezes o trabalho pode... de Cristo Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. Assim nós somos santificados, somos regenerados, ou seja, gerados de novo. Nós éramos velhas criaturas caídas no pecado, destinadas ao inferno, porque o salário do pecado é a morte, como diz Paulo em Romanos. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, tendo morada
é um grande privilégio. Então essa é uma promessa feita no Éden e cumprida em Cristo, que até hoje continua operante, até hoje continua viva, tá certo? A promessa de salvação. Então quando você tem o cumprimento da promessa de salvação na nossa vida, você tem todos os motivos do mundo para glorificar a Deus, independentemente de quaisquer situações que você esteja enfrentando, porque você é salvo. Você tem promessa de vida eterna, você tem promessa de ressurreição, você tem promessa de viver na glória, você tem promessa de chegar diante do trono de Deus, de ver a face de Deus. Então, em Cristo Jesus, ninguém pode tirar de você essa grande promessa, essa grande bênção. A promessa de cura divina, na lição 6, ela demonstra para nós que Deus, Ele não salvou só a nossa alma. Deus não salvou a sua alma. Deus não salvou o seu espírito. Deus te salvou por inteiro, corpo, alma e espírito. É interessante que no Egito, quando Deus fez o pacto com o povo para estabelecer o Pessah, que é o cerimonial pelo qual eles celebrariam a saída da escravidão, Deus estabeleceu uma prática. Qual era a prática? O cordeiro seria enrolado, o sangue seria recolhido. O animal seria inteiro queimado, seria inteiro assado, para ser inteiro consumido. Não poderia deixar nada do animal, ele teria que ser inteiro consumido. O sangue recolhido seria aplicado nos umbrais e na verga. Nos umbrais e na verga da porta, tá certo? Ali teria que ter a marca do sangue. E a pessoa deveria estar devidamente trajada, com roupa adequada para sair. Teria que estar devidamente trajada e com os lombos cingidos, ou seja, com o cinto, colocado o cinto, pronto para uma rápida retirada, pronto para sair. E isso nos fala muito acerca dessa verdade que foi trazida aqui através da lição da cura divina. Por quê? Você vê que o sangue é aplicado nos umbrais e na verga. Da mesma forma como o sangue do Cordeiro, que é Cristo, que substitui o Cordeiro do Pêssah, do Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, que num Pêssah estabelece a Santa Ceia, uma celebração de Pêssah que foi organizada pelos discípulos. Jesus toma o pão, como a gente viu ontem na celebração, o memorial, toma o pão e diz: isto é meu corpo. O pão é partido por pedaços. O corpo foi entregue na cruz por nós. Isto é meu corpo, tá certo? Ele toma um cálice de vinho, que é uma simbologia para o sangue do animal. Ele diz: isso é o meu sangue, o meu corpo foi entregue por vós, o meu sangue foi derramado por vós. Ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ok? Então, quando você vê essa realidade, você percebe que o sangue de Cristo, ele deve ser devidamente aplicado sobre toda a sua vida. O sangue de Cristo tem que estar na tua alma, para que os seus sentimentos, suas emoções sejam totalmente cativas ao Espírito Santo de Deus, estejam totalmente consagradas à presença de Deus, à atuação de Deus. O teu emocional, o teu espírito, a tua racionalidade, a tua inteligência também deve ser completamente permeada da presença divina. O sangue de Cristo tem que estar sobre a tua inteligência, a tua mente, a tua inteligência, as tuas estratégias tem que ser totalmente dedicadas à glória de Deus. E também o teu corpo. O teu corpo, sobre ele tem que ter o sangue de Cristo. E aplicado o sangue de Cristo sobre o teu corpo, você tem também o comprometimento de Deus com a tua cura. Então a cura vem da parte de Deus como uma bênção, demonstrando que corpo, alma e espírito estão totalmente consagrados a Deus. São pertencentes ao Senhor. Você é de Deus por inteiro, não é só o teu coração. Como alguns dizem por aí, Deus está no meu coração. Não, o Senhor está na sua vida. O Senhor permeia a tua existência por inteiro. Você precisa ser crente aqui, mas também precisa ser crente na escola, mas também precisa ser crente em casa, mas também precisa ser crente na rua, mas também precisa ser crente na faculdade. Por quê? Porque Deus está com você por inteiro. Deus te salvou por inteiro. Deus, ele resgatou você por inteiro. E o sangue de Cristo está na tua vida por inteiro, inclusive sobre o teu corpo. Por isso a cura divina. Então o Senhor traz a cura. E é interessante quando a gente vê a perspectiva. Quando você tem uma perspectiva correta sobre algo, você nunca vai conseguir entender, porque a sua perspectiva é distorcida. Os discípulos tinham uma perspectiva distorcida sobre a doença. Eles, em determinado momento, veem isso,
Deixar a promiscuidade é difícil, tudo é difícil. Por quê? Porque ele não ama. Ele não tem um relacionamento ainda de amor. Esse amor não está verdadeiro, não está vivo, não está profundo. Então tudo é difícil. Uma vez que ele passar a amar a Deus, se relacionar com o Senhor Jesus Cristo de uma forma íntima, se tornará fácil. É como uma pessoa que se apaixonou. Ela se apaixona, ela fica boba. Ela quer fazer tudo que ela possa fazer, até o que não pode, para agradar a pessoa amada. Ela quer fazer qualquer coisa que ela possa fazer, que seja ao alcance dela, para agradar a pessoa amada. Assim é também no relacionamento do primeiro amor. Quando você manifesta o primeiro amor, que é amor mais intenso, mais impactante, o crente fica bobo, parece uma criança. Ele quer fazer de tudo, ele é exagerado. Por quê? Porque ele quer demonstrar o nível do seu amor a Deus. Então a obediência entra nessa dinâmica de relacionamento. Obedecer a Deus é amar a Deus. Se você o ama, você obedece. Você crê nas suas promessas e elas se cumprem sobre você, devido à sua obediência. A promessa de salvação foi a lição 5, e aí nós temos o grande propósito que foi firmado, como diz Apocalipse, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então Deus, através da sua onisciência, e não somente a sua onisciência, mas a sua presciência, sabedor de toda a necessidade humana, diante da situação da queda do pecado, proveu o Salvador. Proveu o Salvador, e o Salvador é Cristo. E a promessa da salvação através de Cristo já foi anunciada desde o Éden. Desde o Éden já foi anunciado pela boca do próprio Pai, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente, certo? E este que veio a nós, que se humanizou, sendo Deus, não deixou de ser Deus, mas deixou a sua glória, se humanizou, tá certo? Entrou no corpo humano feito pelo Espírito Santo no ventre de Maria, tá certo? Livre de pecado. Entrou no corpo humano e realizou todo o plano salvífico nele mesmo, vivendo em obediência e morrendo na cruz, não por seu próprio pecado, porque não pecou, mas pelo pecado dos outros. Por isso que é um cordeiro vicário, ou seja, um cordeiro substitutivo, morre pelos outros, morre pelo meu pecado, morre pelo seu pecado. E na cruz ele diz: está consumado. Ali ele consuma o plano salvífico e realiza na nossa vida os 3 aspectos que são enfatizados nessa lição, que é santificação, regeneração. Nós temos aí aspectos da santificação, que é Jesus Cristo imputar a nós a sua santidade. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós somos santificados na pessoa bendita de Cristo Jesus pelo seu sangue, que nos purifica diante de Deus. Deus olha da glória, e mesmo nós sendo falhos ainda, mesmo nós sendo ainda pecadores, defeituosos, Deus olha da glória e vê o sangue, da mesma forma como era feito no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava o Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre a tampa da arca. A tampa da arca tinha 2 querubins com as asas voltadas um para o outro. No meio daquelas asas era um ambiente chamado propiciatório. Naquele propiciatório era aspergido o sangue. O sangue aspergido sobre aquele lugar cobria o pecado de Israel. E assim no Yom Kippur, uma vez por ano, o pecado da nação era perdoado. E Deus permanecia pactuado com o seu povo. A aliança de Deus continuava de pé, devido àquele sacrifício realizado ano por ano. Agora, com Cristo, não é oferecido cordeiro alheio, Ele é o próprio cordeiro. Não é oferecido sangue de animal, e sim o seu próprio sangue. O sangue de animal cobria o pecado, o sangue dele apaga o pecado. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. E assim o sangue de Cristo, o sangue dos animais que era lançado no propiciatório, agora o sangue de Cristo é apresentado diante do próprio Deus. Por quê? Ele não é só sacerdote nem da tribo de Levi, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E vai não diante do tabernáculo do templo, mas vai diante do trono de Deus. E apresenta não sangue alheio, mas o seu próprio sangue. Ele não cobre o pecado, ele apaga o pecado. E assim nós estamos santificados diante de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. Deus olha do céu e vê o sangue. Às vezes o trabalho pode... de Cristo Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. Assim nós somos santificados, somos regenerados, ou seja, gerados de novo. Nós éramos velhas criaturas caídas no pecado, destinadas ao inferno, porque o salário do pecado é a morte, como diz Paulo em Romanos. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, templo e morada
do Espírito Santo de Deus. É um grande privilégio. Então essa é uma promessa feita no Éden, cumprida em Cristo, e até hoje continua operante, até hoje continua viva, tá certo? A promessa de salvação. Então, quando você tem o cumprimento da promessa de salvação na nossa vida, você tem todos os motivos do mundo para glorificar a Deus, independentemente de quaisquer situações que você esteja enfrentando, porque você é salvo. Você tem promessa de vida eterna, você tem promessa de ressurreição, você tem promessa de viver na glória, você tem promessa de chegar diante do trono de Deus, de ver a face de Deus. Então, em Cristo Jesus, ninguém pode tirar de você essa grande promessa, essa grande bênção. A promessa de cura divina, na lição 6, ela demonstra para nós que Deus, Ele não salvou só a nossa alma. Deus não salvou a sua alma. Deus não salvou o seu espírito. Deus te salvou por inteiro, corpo, alma e espírito. É interessante que no Egito, quando Deus fez o pacto com o povo para estabelecer o Pessah, que é o cerimonial pelo qual eles celebrariam a saída da escravidão, Deus estabeleceu uma prática. Qual era a prática? O cordeiro seria imolado, o sangue seria recolhido, o animal seria inteiro queimado, seria inteiro assado, para ser inteiro consumido. Não poderia deixar nada do animal, ele teria que ser inteiro consumido. O sangue recolhido seria aplicado nos umbrais e na verga. Nos umbrais e na verga da porta, tá certo? Ali teria que ter a marca do sangue. E a pessoa deveria estar devidamente trajada, com roupa adequada para sair. Teria que estar devidamente trajada e com os lombos cingidos. Ou seja, com o cinto, colocado o cinto, pronto para uma rápida retirada, pronto para sair. E isso nos fala muito acerca dessa verdade que foi trazida aqui através da lição da cura divina. Por quê? Você vê que o sangue é aplicado nos umbrais e na verga. Da mesma forma como o sangue do Cordeiro, que é Cristo, que substitui o Cordeiro do Pessah, o Cordeiro Pascal, que Cristo Jesus, que no Pessah estabelece a Santa Ceia, uma celebração de Pessah que foi organizada pelos discípulos. Jesus toma o pão, como a gente viu ontem na celebração, o memorial, toma o pão e diz: isto é meu corpo. O pão é partido por pedaços. O corpo foi entregue na cruz por nós. Isto é meu corpo. Tá certo? Ele toma um cálice de vinho, que é uma simbologia para o sangue do animal, e diz: isso é o meu sangue. O meu corpo foi entregue por vós, o meu sangue foi derramado por vós. Ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ok? Então, quando você vê essa realidade, você percebe que o sangue de Cristo, ele deve ser devidamente aplicado sobre toda a sua vida. O sangue de Cristo tem que estar na tua alma, para que os seus sentimentos, suas emoções sejam totalmente cativas ao Espírito Santo de Deus, e estejam totalmente consagradas à presença de Deus, à atuação de Deus. O teu emocional, o teu espírito, a tua racionalidade, a tua inteligência também deve ser completamente permeada da presença divina. O sangue de Cristo tem que estar sobre a tua inteligência, a tua mente, a tua inteligência, as tuas estratégias tem que ser totalmente dedicadas à glória de Deus. E também o teu corpo. O teu corpo, sobre ele tem que ter o sangue de Cristo. E aplicado o sangue de Cristo sobre o teu corpo, você tem também o comprometimento de Deus com a tua cura. Então a cura vem da parte de Deus como uma bênção, demonstrando que corpo, alma e espírito estão totalmente consagrados a Deus. São pertencentes ao Senhor. Você é de Deus por inteiro, não é só o teu coração. Como alguns dizem por aí, Deus está no meu coração. Não, o Senhor está na sua vida. O Senhor permeia a tua existência por inteiro. Você precisa ser crente aqui, mas também precisa ser crente na escola, mas também precisa ser crente em casa, mas também precisa ser crente na rua, mas também precisa ser crente na faculdade. Por quê? Porque Deus está com você por inteiro. Deus te salvou por inteiro. Deus, ele resgatou você por inteiro. E o sangue de Cristo está na tua vida por inteiro, inclusive sobre o teu corpo. Por isso a cura divina. Então o Senhor traz a cura. E é interessante quando a gente vê a perspectiva. Quando você tem uma perspectiva correta sobre algo, você nunca vai conseguir entender, porque a sua perspectiva é distorcida. Os discípulos tinham uma perspectiva distorcida sobre a doença.
ele, em determinado momento, vem